Nós tivemos um culto mais cedo e foi uma bênção a presença do Senhor em nosso meio, e eu desejo que nós sejamos da mesma forma visitados por essa presença e abençoados no nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero meditar com você neste tema que já está posto na tela para a gente: carisma sem caráter, um verdadeiro desastre. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, e eu vou explicar um pouco o que me fez de alguma maneira trazer esta mensagem, dado o momento da nossa igreja. Então eu vou fazer uma retrospectiva breve para você entender e compreender melhor o que está sendo ensinado aqui, o que está sendo dito. Nós estamos vivendo já há alguns anos um trabalhar do Senhor em nosso meio, de mudanças, de transformações. Nós temos cada vez mais a consciência de que igreja queremos ser e que igreja não queremos ser. E esse processo de sermos uma igreja mais viva, mais pujante, uma igreja que não restringe ao agir do Espírito Santo, já tem anos que o Senhor tem trabalhado. E tudo, de alguma maneira, respeita a limitação e o tempo de cada um. O Senhor ele não chega com o pé na porta, de forma nenhuma. Mas à medida em que nós falamos, em que nós conversamos sobre isso, em que nós ensinamos, nós vamos desejando viver mais as coisas de Deus. E nós temos vivido este tempo. E no momento atual, nós estamos nos pequenos grupos estudando sobre dons espirituais, sobre carismas. E é claro que nós, ao estudarmos sobre isso, tínhamos plena clareza e consciência de que entraríamos numa seara desafiadora, no sentido de lidar com todo tipo de pessoas que vieram de um contexto mais pentecostal, distorcido, e que traz de alguma maneira a ideia de que é aquilo que a gente está perseguindo, e não é. Nós também temos um contexto de pessoas que vêm de um outro lado, que cresceram em igrejas mais tradicionais e que, portanto, aprenderam que, de alguma maneira, alguns dons eles não existem mais, e se existem não é para mim, é mais ou menos isso. E nós não queremos viver uma parte do que o Senhor tem para nós, nós queremos viver tudo que o Senhor tem para nós, tudo. E por isso nós estamos estudando e crescendo e falando sobre essas coisas. E é neste contexto que essa mensagem entra, inclusive um adendo importante. O PG da próxima quinta-feira, o que vai ser discutido, ao invés de nós darmos continuidade ao livro que nós estamos estudando e entrarmos propriamente no primeiro dos 9 dons miraculosos ali, nós vamos falar sobre essa mensagem. As discussões, a conversa vai ser sobre o que está sendo transmitido aqui neste momento. Então, preste atenção para que você possa contribuir no teu pequeno grupo de forma efetiva, né, trazendo uma contribuição rica ali para todos. Quando eu dou como tema carisma sem caráter é um verdadeiro desastre, é porque é. Carisma, dom, sem caráter. E caráter aqui eu estou falando o caráter cristão, aquilo que a pessoa é. Entenda caráter aqui como aquilo que você é. Caráter é o que você é. Entenda que ter carisma sem ter caráter é um caos, é um desastre. E nós queremos carisma, mas a gente não vai abrir mão de caráter. Porque se a gente abrir mão de caráter, a gente vai viver o que a igreja de Corinto viveu. E nós não somos melhores do que os corintianos, ou brincadeira, do que os crentes de Corinto, em nada, em nada. A gente pode olhar e falar, que povinho, hein? Nós podemos e temos capacidade de ser bem pior, bem pior. Quando nós falamos de carisma, acho que você já conhece um pouco, mas talvez tenha alguém que não entenda, esse é um termo grego. Carisma significa dom, presente, favor dado por Deus. Isso é carisma. E carisma vem da raiz da palavra caris, que significa graça.
Portanto, nós não compramos dons, nós recebemos de presente, de graça. Isso é carisma. E a Bíblia diz que é o Espírito que distribui dons com um propósito: edificar o corpo de Cristo. Os dons nos permitem nos edificarmos mutuamente. E essa igreja que, de alguma maneira, é a igreja que tinha todos os dons, é impressionante isso. As Escrituras dizem para nós que não faltava um dom sequer na igreja de Corinto. Nenhum, tinham todos os dons. Mas ela era uma igreja profundamente carnal. Uma igreja cheia de carisma, mas com debilidade de caráter cristão. E o resultado dessa equação é desastre. Deu ruim, como diz a moçada hoje. Vai dar ruim isso aí. Vai dar ruim. Paulo começa a epístola, a primeira, elogiando os crentes pelos dons espirituais que eles possuem. Então ele reconhece que isso é maravilhoso e ele elogia-os por terem todos os dons, mas logo na sequência ele começa a confrontar os graves pecados dessa igreja, gravíssimos pecados. Sabe por quê, querido? O dom sem o fruto do Espírito, sem caráter transformado pelo Espírito, ele gera confusão, ele gera orgulho, ele gera divisão, ele gera um monte de problema. Um monte de problema. Uma espiritualidade verdadeira, genuína, ela não pode e nunca será medida por dons, por carisma. Nunca. Você pode ter todos os dons, todos eles, e numa só pessoa, o que não é possível. Mas, até porque o Espírito Santo não é mesquinho, dá tudo para uma pessoa só, ele distribui os dons. Mas ainda que você tivesse todos os dons, isso não é régua de medir tua espiritualidade, teu caráter cristão, quem você é. Não é. E a igreja de Corinto, ela é o exemplo clássico para nós de que uma igreja e um povo e pessoas podem ter carisma sem ter caráter. E a gente não pode aceitar isso. Eu não vou simplesmente dizer, bom, já que tem esse risco de ser um desastre essa combinação, então eu vou deixar de buscar o carisma. Não, não. Se Deus tem, e Ele distribui, e é graça, e é presente dEle, o que nós temos que fazer é ter caráter, é ter vida transformada, vida curada, vida sarada, para que a gente viva todo o potencial que Deus tem para nós. Então eu quero falar sobre algumas características da igreja de Corinto, que de alguma maneira pode ser características nossa, Igreja Batista aqui em Parque Pan-Americano. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, mas era vazia de maturidade. Uma igreja que tem dons, cheia de dons, vazia no que tange a maturidade, de caráter, de vida transformada, de crescimento. Paulo, ele reconhece, quando ele inicia nos primeiros versos da primeira epístola, ele reconhece que aqueles irmãos crentes em Jesus Cristo foram enriquecidos com palavra e conhecimento. Ele reconhece isso. Se você ler comigo os versos 5 até 7, ele afirma isso, quando diz, pois nele, em Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo. Vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. Preste atenção. Existe uma diferença entre palavra e conhecimento. Eu sei a palavra, eu entendo a teoria, mas eu vivencio na prática. Eu tenho conhecimento prático daquilo que significa a teoria da palavra. Vocês foram enriquecidos em tudo. E aí ele diz, em toda palavra, em todo conhecimento. Por quê? O testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Haviam mudanças, haviam transformação. As pessoas ali de fato haviam se convertido a Cristo.
E ele diz que decorrente da transformação, do conhecimento, do enriquecimento na palavra e no conhecimento, eles tinham, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, diz a palavra, nenhum carisma, não faltava nenhum carisma, nenhum dom, nenhum presente de Deus para aquele povo. A igreja tinha todos os dons. E olha que coisa surpreendente, para aqueles que acreditam que não precisa mais dos dons, que foi lá para o primeiro século, esses dons agora não tem mais necessidade, não sei o quê, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Jesus já tinha sido revelado, já tinha descido, já tinha cumprido seu ministério, já tinha ascendido aos céus. Nós estamos falando dessa carta no ano 55 depois do primeiro século, ou seja, alguns anos depois da ascensão de Jesus. Portanto, quando Paulo diz que vocês não faltam nenhum dom enquanto aguardam a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, está mostrando claramente que os dons, eles têm validade. E a validade dos dons é até que Cristo seja plenamente revelado novamente para todo mundo, sua volta gloriosa, seu retorno glorioso. E ele diz: vocês têm todos, enquanto vocês aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos, o fato da igreja de Corinto possuir todos os dons não significa que eles eram maduros espiritualmente. E definitivamente não eram. A igreja de Corinto era uma igreja imatura, e aqui no sentido de ser uma igreja infante, uma igreja infantil, mas ela era mais do que infantil. Ela era uma igreja carnal, ela era uma igreja dividida, ela era uma igreja conivente com o pecado, ela era uma igreja imoral. Tudo isso está registrado aqui. Mas e aí, os carismas? Carisma sem caráter é um verdadeiro desastre. E a Bíblia não esconde isso. E é surpreendente que a igreja mais problemática era a que tinha todos os dons. Isso é surpreendente, não é, gente? Não podia ser a igreja de Éfeso, de Tessalônica, mas tinha que ser a igreja de Corinto, né? Enfim, talvez Deus estava ensinando alguma coisa para a gente hoje. Se você puder, leia comigo 1 Coríntios 3, versículo 1 até o 4. Paulo vai dizer assim: irmãos, eu não lhes pude falar como a espirituais, pneumáticos, como a pessoas controladas e conduzidas pelo Espírito Santo. Eu não pude falar a vocês como espirituais, mas eu falei a vocês como a carnais. E o termo usado aqui no grego é sarkinos, como crianças em Cristo. É o que Paulo está dizendo. Dei-lhes leite, veja, criança, leite. Dei-lhes leite e não dei alimento sólido, porque vocês não tinham condições de receber alimento sólido. E aí ele diz algo surpreendente: de fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Ele pergunta. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, enfim, vocês não estão sendo mundanos? É a pergunta que o apóstolo Paulo faz. E nesses 4 versos há muita coisa para a gente conversar aqui. Quando ele diz, olha, eu não pude falar a vocês como a espirituais, pneumáticos, mas eu falei a vocês como carnais, e ele usa o termo sarkinos. Ele está falando do momento em que aquelas pessoas se converteram a Cristo. Naquela ocasião, ano 50 do primeiro século, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele passa por Acaia, na região, e ele fica 1 ano e meio em Corinto, e ali é plantada a igreja de Coríntios. 5 anos depois, ele vai escrever essa carta. E ele está dizendo que quando eu estive com vocês, eu não lhes pude falar como a espirituais, mas como carnais.
E carnais aqui no sentido mesmo de imaturidade, de criança. Por isso ele diz, como crianças em Cristo. O que se esperar de alguém recém-convertido? Você espera a maturidade de alguém que acabou de conhecer a fé? Sim ou não? Você não precisa responder. Não. Você espera conhecimento profundo, crescimento? Acabei de conhecer. É criança. É bebê, é infante. E o que Paulo está dizendo é que naquela ocasião eu não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, pessoas amadurecidas, pessoas conduzidas pelo Espírito. Eu falei a vocês como a sarkinos, a pessoas infantes, meninas, crianças ainda. Eles haviam acabado de conhecer a Cristo, eram novos convertidos, então estão dando os primeiros passos na fé, e até aí, tudo bem. Não dá para você exigir da pessoa que entrou no primeiro ano de faculdade que ela consiga saber fazer um TCC e um bom trabalho. Ela não aprendeu, está começando. Na vida tudo tem um processo, e na vida espiritual não é diferente. E o termo que ele usa aqui é sarkinos, que significa feito de carne, e tem a ver com a natureza humana, com a essência do ser humano, ou seja, nós somos de fato feitos assim, crianças. E ele diz que espiritualmente eles estavam como sarkinos, como crianças. E ele complementa, e isso fica muito claro. Irmãos, eu não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite, porque vocês eram crianças. Eu não dei alimento sólido, consistente. Eu não dei ensino mais profundo, porque vocês não teriam condições de assimilá-lo. É isso que ele está dizendo. Pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Paulo sabia disso. Só que de repente, queridos, Paulo faz uma afirmação que muda o jogo. Muda tudo. Ele diz, eu dei-lhes leite e não dei a vocês alimento sólido, porque vocês não tinham condições de recebê-lo. Mas ele diz, e de fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. 5 anos haviam se passado. E o que se espera de pessoas convertidas a Cristo, de mim e de você, é que a gente cresça na fé, que a gente cresça na graça, no conhecimento do Senhor, que a gente desenvolva a nossa salvação, que a gente amadureça na direção do que o Senhor tem para nós, não que a gente fique infante a vida inteira. E Paulo diz, de fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Só que o problema é que agora ele não usa mais o termo grego sarkinos. Ele vai dizer que eles são sárquicos. Para nós, ao lermos carnal, a gente pensa que ele está falando a mesma coisa. Vocês continuam crianças, mas ele não está dizendo isso. A palavra sárquicos significa marcado pela carne. E ela faz referência a uma natureza pecaminosa, a uma inclinação que todo ser humano tem em fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Sabe aquilo que a gente chama de natureza caída? É o que Paulo diz. Vocês ainda são carnais, mas não como crianças. Carnais no sentido de ter uma natureza e ser movido por ela, marcado por ela, conduzido por ela, guiado por ela, e não guiado pelo Espírito. Vocês não são espirituais, pneumáticos. Vocês são carnais, sárquicos. Vocês estão sendo conduzidos e marcados por uma velha natureza. E a responsabilidade de abandonarmos isso, nos despojarmos do velho homem, é minha, é sua. No poder do Espírito Santo de Deus, mas a responsabilidade é nossa. E 5 anos depois, Paulo diz, vocês ainda não estão em condições de receber algumas coisas, porque vocês ainda estão vivendo pela influência, pelo domínio, pelo controle de uma natureza pecaminosa contrária ao Senhor. Sarcos é o termo que Paulo usa lá em Gálatas, quando se refere às obras da carne. Carne é sarx.
E é sobre isso que ele está falando, essa inclinação que existe no ser humano de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Queridos, o Senhor nos chamou para sermos pneumáticos, conduzidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus, e não sárquicos, não conduzidos e guiados pela nossa velha natureza, pela inclinação carnal, não. Entenda a inclinação carnal não como a gente normalmente liga a carne com pecado, pecado do sexo, não sei o que, não é isso. Quando a Bíblia fala de sarques, de carne, ela está falando dessa realidade, essa realidade de inclinações, prazeres, vontades, tudo aquilo que é contrário ao Senhor. Por quê? Porque nós temos uma natureza caída, ou pecaminosa, ou o nome que você queira dar, mas entenda isso. E Paulo diz que aquela igreja, a igreja dos carismas, não tinha caráter. Ou se tinha, porque caráter, claro que tem, basta saber se é bom ou mal. Não era um caráter que se desenvolveu, que cresceu, que mudou, que foi transformado à imagem de Cristo Jesus. A imaturidade, queridos, da igreja de Corinto, aqui, em qualquer lugar, no mundo todo, ela se manifesta através de invejas, de contendas, de facções, de dissensões, e isso tudo marcou a igreja de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3, o verso 3, a parte B dele e o 4, Paulo diz: porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, ou seja, é uma igreja que tem inveja rolando, divisão no meio da igreja. Ele diz: visto que essas coisas elas existem, eu pergunto, vocês não estão sendo carnais? Vocês não estão sendo conduzidos e guiados pela carne? Não é criança agora ele está falando sárquicos. Vocês não estão sendo carnais, vocês não estão agindo como mundanos, como o padrão do mundo, vocês não continuam vivendo a mesma coisa dentro da igreja que vocês viveram lá. É sobre isso que ele está dizendo. E ele diz, porque quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos. É interessante que ele usa o argumento, justamente as falas que tinham dentro da igreja, dos grupos. Eu sou de Paulo, eu sou do grupo de Paulo. Não, para mim é Paulo. Aí tinha outro grupo, não, para mim, Apolo, que era um grande homem de Deus, não, eu sou de Apolo. Aí tinha os de Pedro. E tinha até aqueles que diziam, não, mas eu sou de Cristo, né? Porque eu não quero ser de ninguém. Ele só queria, são as pessoas que não se importam com o ambiente dividido, como se isso não tivesse nenhum problema, como se uma casa dividida, ela não fosse ruir. Mas a Bíblia diz que uma casa dividida não subsiste. Uma igreja dividida não subsiste, uma família dividida não subsiste, um casamento dividido não subsiste, nada dividido subsiste, nada. E a gente vê essa realidade na igreja. E a igreja de Corinto, ela serve como um exemplo do que nós não devemos reproduzir. Nós não precisamos cair nos mesmos erros, se eu tenho como olhar e ver que aquilo está errado e que aquilo vai dar ruim. Nós não vamos abrir mão de buscar o carisma, mas nós não podemos negligenciar caráter, vida cristã no altar, vida transformada, vida mudada, valores mudados de verdade. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem adulterava não adultera mais, quem fornicava não fornica mais. Mudança real na nossa vida. Imoralidade não cabe mais, mentira não cabe mais, fofoca não cabe mais. Porque a junção de carisma com falta de caráter é um caos, é um desastre. E a gente tem que falar sobre essas coisas. Precisamos falar sobre essas coisas. Porque a grande preocupação é que as pessoas elas comecem a pensar que carisma sobrepuja caráter, vida com Deus, vida espiritual.
E definitivamente, dons não é termômetro para medir a vida espiritual de ninguém, de ninguém. Os problemas de uma igreja sem um caráter transformado, queridos, são vários. Os problemas de uma igreja que não teve um caráter transformado em conformidade com Cristo. Divisão, orgulho espiritual. A gente vê uma igreja dividida em partidos, sim ou não? Acabamos de ler. O grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Pedro, o grupo de Cristo, o grupo de... Uma igreja dividida em partidos, em partidarismos, em visões. Nós vemos uma mentalidade competitiva ao invés de uma mentalidade cooperativa. Isso não dá certo, isso não pode existir. Quando nós vivemos na igreja querendo competir e mostrar que eu sou melhor, que eu sei mais, que eu entendo mais, que eu sou mais ungido, você não é ungido porque você não tem esse dom, você não crê naquilo, você não toca tão bem, você não prega tão bem, enfim, e ao invés de nós cooperarmos, nós entramos em competição. E tudo isso era uma realidade, problemas de uma igreja sem caráter. Produz divisão, produz orgulho espiritual. No primeiro capítulo, no verso 10 em diante, Paulo diz: irmãos, eu imagino ele escrevendo isso aqui, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico. Olha como Paulo está escrevendo, cara. Sabe, é a mesma coisa que você ajoelha para alguém, põe as mãos e, pelo amor de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros. Não havia concórdia, havia discórdia na igreja de Corinto. Tem carisma pra caramba, mas não tem concórdia. Não tem alinhamento. Eu imploro, no nome de Cristo, eu suplico que vocês concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. Quando não há concórdia, há discórdia. Não há meio termo. Não há concordância, há discordância. Isso é divisão. E ele diz, e sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Eu penso igual a você, eu caminho na mesma direção que você, as coisas estão alinhadas aqui, nós caminhamos para o mesmo lado, na mesma direção. É claro, queridos, é claro que nunca vai existir a possibilidade de você não ter alguém destoando acerca de uma ideia aqui. Ele não se trata disso. Nós estamos falando de unidade de propósito, de direção, de pensamento. E Paulo está dizendo isso, estejam unidos num só pensamento, num só parecer. E ele começa de uma forma muito clara, aberta, a dizer, meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloé, de que há divisão entre vocês. E eu acho muito extraordinário a maneira que ele traz aqui. As pessoas da casa de Cloé me disseram de um problema. E aqui fica um alerta para você, e eu falei isso no culto anterior, e isso para mim é uma verdade que eu levo. Se você quiser falar qualquer coisa que você sabe que envolve alguém, não tem problema nenhum. Nós somos uma igreja, e se a gente sabe que alguém está com problema, em pecado, alguma coisa, nós não podemos ser omissos e conivente. Quando você sabe de alguma coisa e você se cala, você está sendo omisso e conivente, porque o que aquela pessoa precisa é de tratamento naquele sentido. Não é de exposição, não sei o quê, mas é de ser tratada, corrigida, para que ela se salve. Muitas vezes a gente prefere fazer assim, eu não estou vendo nada. Aí, você fica assim, estão dizendo aí que tem uma situação acontecendo com fulano. Mas quem está dizendo? Então, eu quero deixar claro para você que, para mim, o que Paulo faz aqui é um protocolo para mim. Quando você vier contar qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer circunstância, saiba que o seu nome será levado para essa pessoa
dizendo: olha, fui informado pelo José Cirino que tem esta situação aqui. Porque do contrário vira fofoca, vira uma coisa, sabe, que eu estou falando, que falou, que eu não sei quem, alguém está comentando, alguém quem, gente? Não tem nome? Não pode ser assim. E ele diz: eu fui informado por alguns da casa de Cloé, que entre vocês há divisão. E ele diz exatamente, quando eu digo divisão, eu quero dizer, quando vocês afirmam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, isso é uma divisão no corpo de Cristo. E isso não é bom. Isso mostra a debilidade do caráter de vocês. Essa igreja cheia de carisma, mas com um caráter um tanto quanto deturpado, um caráter espiritual, ela apresenta problemas, e a gente precisa falar sobre esses problemas. Os problemas de uma igreja sem caráter, sem um caráter transformado, não é apenas essa questão da divisão e do orgulho espiritual, mas nós vemos na igreja de Corinto também um problema de imoralidade e de falta de santidade. A gente vê isso claramente. A igreja de Corinto tolerava pecados gravíssimos e se orgulhava de passar panos quentes. Achava maravilhoso. Olha como nós somos amorosos, como nós acolhemos as pessoas. A gente não põe ninguém para fora, mas não trata o pecado da maneira certa. Em vez de confrontar o pecado, eles escolheram ser complacentes e, pior, se orgulhavam disso. Isso mostra claramente uma debilidade de caráter profundo numa igreja cheia de carisma. Imoralidade dá lugar à falta de santidade, porque onde há santidade, a imoralidade não entra. Se há imoralidade, é porque a santidade está distante. E a gente vê isso. Versículo 1 do capítulo 5, olha que coisa terrível isso. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Você imagina que coisa terrível isso? O que aconteceu no meio de vocês se ouve por toda parte. Todo mundo sabe a vergonha que aconteceu dentro da igreja de Jesus Cristo. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. E olha só, imoralidade essa que não ocorre nem entre pagãos. Nem no meio pagão se circulava imoralidade do nível do que estava acontecendo na igreja de Corinto. E o pior, porque tudo pode acontecer, é a complacência, é a conivência, é você passar a mão em cima e não tratar o pecado. É neste contexto deste pecado que o apóstolo Paulo vai dizer que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É aqui. É justamente falando deste episódio que a igreja se orgulhava de passar panos quentes e deixar como está. E ele diz: cuidado, um pouco de fermento leveda toda a massa. Versículo 1 do capítulo 5, nós lemos, e ele continua dizendo, a ponto, olha a imoralidade que acontecia. Alguém de vocês se deitou, possuiu a mulher do seu pai. Esse é o nível da imoralidade dentro da igreja de Corinto. Algum de vocês possuiu a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos, diz o texto bíblico. Vocês estão orgulhosos, não do que a pessoa fez, mas do que como vocês trataram a pessoa que caiu numa imoralidade como essa. Não deviam. Vocês estão orgulhosos, mas não deviam. Porém, estar cheio de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. A disciplina na igreja é bíblica. A disciplina e a correção do Senhor, ela é bíblica. Não apenas na igreja, mas em casa. Se você não disciplinar e não corrigir o teu filho enquanto possível, não adianta amanhã você chorar. Não adianta. E Paulo está dizendo que diante de tal imoralidade que nem entre os pagãos se vê, vocês não deviam estar orgulhosos,
mas deviam estar cheios de tristeza por estarem sendo coniventes e complacentes com algo deste tipo. Ele vai dizer no versículo 6, o orgulho de vocês não é bom. O orgulho de vocês não é bom. Vocês sabem que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. E é o que Paulo vai mostrando, os problemas de uma igreja sem caráter. A divisão permeia a igreja, o partidarismo, a competitividade, a imoralidade, a falta de santidade, tudo isso marca a igreja de Corinto e o caráter dessa igreja. Uma igreja cheia de carisma, mas com um caráter tão débil, o caráter de Cristo tão débil. E por último, e já encerrando, eu peço para o pessoal do piano vir à frente, ele vai falar sobre o uso desordenado dos dons espirituais, do carisma. E ele vai tratar isso, e eu acho extraordinário a maneira com que o apóstolo Paulo ele trata as coisas. Ele vai tratar sobre isso na realidade daquela igreja, uma igreja que tem todos os dons, todos os carismas, mas que claramente falta caráter, vida no altar, vida transformada, claramente. Mas ele não chega e resolve o problema dizendo, não, vamos parar com essa papagaiada toda de línguas, de profecia, de não sei o quê. Isso tudo não tem necessidade, não faz sentido nenhum. O que vocês precisam é ter vida transformada, é caráter mudado, é vida mudada. É ter a tua vida impactada pela vida de Cristo. Ter valores transformados, mentalidade transformada. Mas ele não diz dessa maneira. Quando nós temos, de alguma maneira, a falta de um caráter desenvolvido, amadurecido, a gente pode agir como pessoas ambiciosas, egoístas. Nós podemos usar dons para competir. Nós podemos usar dons ao invés de cooperar para rivalizar. E Paulo vai tratar sobre isso, sobre o uso desordenado dos dons. Mas em momento nenhum ele nega os dons, em momento nenhum. Olha o que diz o texto de 1 Coríntios 14, 26 a 33. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação. Veja, ele faz menção a vários dons espirituais, vários. E ele diz, vejam, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um dom. E esse dom, ele foi distribuído pelo Espírito Santo para edificar a própria igreja. Portanto, não é para você. Não é um superpoder que Deus te deu para você usá-lo como você bem entende, a maneira que você quer, na hora que você quer. E aí ele faz menção que uma pessoa tem uma palavra de instrução, a outra tem uma revelação, né, para aquele que vai dizer que palavra de instrução é a pregação da palavra. Então o outro tem uma revelação, o outro tem uma palavra em língua, né? O outro tem uma interpretação. Interpretação do quê? De línguas. Ele acabou de explicar sobre tudo isso, sobre os dons miraculosos que nós estamos estudando. Ele fala sobre todos eles. E aí ele começa, portanto, a instruir, porque a melhor maneira não é a gente dizer, bom, já que a junção de carisma sem caráter dá ruim, não é a gente restringir o carisma, limitar o carisma, dizer eu não quero isso, é a gente trabalhar caráter. E ele vai dizer, olha, se porém alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, porque pode ser que não tenha um dom de interpretação de língua naquele ambiente, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. E calado aqui não é que não fale, é não fale publicamente, em voz audível, para todo mundo ouvir. É o que ele está dizendo. Isso é instrução bíblica acerca do bom uso dos dons espirituais, porque os dons eles existem para cooperação, para edificação, e não para autopromoção de ninguém. Se não houver, fique calado, fale consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros
julguem cuidadosamente o que foi dito. A Bíblia diz: não despreze as profecias, mas aguarde o cumprimento. Eu não sei quantos já viveram experiências de Deus usar alguém e falar algo profundo ao teu coração. Eu fui marcado aos 12 anos com uma palavra profética, de um chamado que Deus tinha na minha vida. 12 anos. A pessoa nunca tinha me visto, não sabia nada da minha vida. Através dela ali o Senhor falou a minha vida inteira. E naquele dia falou de um chamado que Ele tinha para mim. E eu estou aqui, mês que vem, 10 anos como pastor dessa igreja. O chamado do Senhor, ele se cumpriu na minha vida. Deus fala conosco, Ele fala na palavra, mas Ele também fala através de revelação, através de palavra profética, de muitas maneiras. É que a gente já imagina aquele espetáculo, aquele modelo pentecostal que às vezes a gente foi na garagem da vizinha num dia e fica naquele eis que te digo e não sei o que e tal, e a gente sabe que no meio de tudo isso existe carnalidade à beça, existe imaturidade à beça, existe ação demoníaca, existe tudo, porque Satanás ele se infiltra no meio para descredibilizar o verdadeiro com o falso. Mas a gente não vai ir para um caminho de dizer, bom, já que é uma situação delicada, então eu não quero os carismas. Nós queremos, porque se o Senhor tem para nós, e Ele tem um propósito com isso, nós precisamos deles. Nós precisamos. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. O culto tem ordem, ele não é caótico. Não é aquele culto absurdo que um está falando uma coisa aqui, o outro ali, uma bagunça. Existem ordem e decência. Pois vocês todos podem profetizar, diz o apóstolo Paulo. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O propósito da profecia é instrução e encorajamento. Este é o propósito bíblico da profecia. E Paulo está dizendo, todos vocês podem profetizar. E não é aquela ideia que você tem que é Deus falando através de você. A tua natureza, a tua personalidade, o teu vocabulário, tudo, porque é Deus trazendo percepções a você. E de uma maneira muito simples você pode dizer para a pessoa aquilo que o Senhor está trazendo ao teu coração, com muito temor e tremor, para não ser você achando alguma coisa. E tem humildade de chegar na pessoa e dizer, olha, eu tive uma percepção, eu não tenho certeza se é 100% de Deus, mas eu vou compartilhar com você. Já muda tudo. E às vezes Deus vai falar algo para você acerca de uma outra pessoa, que para você, o que vocês vai dizer não faz sentido nenhum, mas para aquela pessoa, aquilo pode fazer todo o sentido da vida. Às vezes é uma situação, é uma palavra, é um momento, é um lugar que Deus vai falar com ela. O Adriano, nosso guitarrista, ele não é um cara dos mais carismáticos, mas ele tem um testemunho, coisa mais extraordinária. Talvez eu conte errado aqui, mas eu vou tentar. Ele chegou um dia e ele acordou com um sentimento de que ele tinha que entregar algo para alguém, uma palavra que Deus colocou no coração dele, específica. E ele ficou o dia todo com aquilo, com aquela palavra, e ele não achava quem era a pessoa, não achava, não entendia. Eu estava voltando no trem, o trem cheio, ele desceu do trem. Quando ele desceu do trem, o Senhor falou para ele, é aquela pessoa que está dentro do trem, a porta fechou, o trem foi embora. Ele, meu Deus, e agora? É aquela pessoa. O Senhor falou no coração dele, você tem um celular? Digita tal número. Gente, vocês podem falar com o Adriano, e ele não é de ficar, né? Digita tal número. Ele pegou o telefone e digitou o número que o Senhor falou para ele naquele momento. Atendeu o telefone. Oi, você é a pessoa que está dentro do trem, que estava olhando para mim agora e a porta fechou? Aí ele falou, sou. E ele falou, cara,
Deus me mandou dar uma palavra para uma pessoa, eu não sabia quem era. E aconteceu isso, essa palavra aqui é para você. O cara começou a chorar dentro do trem, chorar. Falou: amigo, eu estou desviado dos caminhos do Senhor. Eu estou saindo hoje da cadeia. E eu estava indo voltar para encontrar com o pessoal do negócio. Porque, mas essa palavra vai fazer eu ir para um outro lugar. Olha que coisa extraordinária. Estou contando testemunho do outro, porque ele corrobora com o que nós estamos falando aqui. E nunca se esqueça o que Paulo diz quando está falando sobre a ordem dos carismas no meio da igreja. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Sabe o que é isso? Ninguém entra em transe quando a presença do Senhor toma. Ninguém sai de si e não sei o que está acontecendo agora, perdi o controle, desceu aqui uma entidade. Não, o Espírito Santo não é entidade. O espírito do profeta é sujeito ao profeta, pois Deus não é Deus de desordem, mas Ele é Deus de paz. E se existe uma coisa que falta entre vocês, Coríntios, é paz entre vocês. É menos competição e mais cooperação. É vocês estarem unidos num só propósito, num só pensamento, numa só fé, numa só direção. É sobre isso que eu queria falar com vocês. Nós poderíamos continuar e se estender, mas eu creio que é o suficiente para que o Espírito Santo ministre no nosso coração. Quando eu digo tudo isso, e nós vamos parar um momento, uma semana, para nos pequenos grupos falar sobre isso, porque eu quero que você entenda claramente, quando nós nos posicionamos como igreja, que nós queremos buscar os dons do Espírito, o carisma do Senhor, nós não estamos falando de abrir mão de caráter, nós não estamos falando de abrir mão daquilo que é primordial e essencial para a vida cristã. Aquilo que mede verdadeiramente a nossa espiritualidade não é dons, é uma vida transformada, é o fruto do Espírito na nossa vida. É isso que evidencia nível de espiritualidade e não dom. Cuidado para você não usar dons de alguma maneira sem ter esse caráter transformado. Os dons, quando ele está numa igreja, ou pessoas que não têm caráter, possuem dons, eles acabam sendo usados mais para exibição, para autopromoção, do que para edificação da igreja, e a proposta do Senhor não é essa. Os dons foram dados com um propósito: edificar-nos mutuamente. E que bom quando nós estamos num culto, que é o momento em que todos nós podemos cultuar ao Senhor, e você pode ter palavras de revelação, palavras de conhecimento, você pode orar por alguém com alguma coisa, sem espetáculo, sem alarde, sem nada daquela papagaiada, porque não é isso que nós estamos buscando. E a gente precisa falar dessas coisas, precisamos falar sobre isso, para que a gente não confunda a ideia de que ao falarmos sobre carisma, nós queremos virar uma igreja pentecostal. Não quero. Eu já fui pentecostal. Dos meus 12 até os 19 anos eu passei numa igreja pentecostal raiz, Assembleia de Deus. Amo os assembleianos, mas sei que tem problemas sérios lá dentro. Mas eu já passei mais da metade da minha vida na igreja batista e sei que aqui também tem problemas seríssimos. Portanto, eu não estou defendendo denominacionalismo, nós estamos defendendo as escrituras sagradas, aquilo que a Bíblia diz para nós e aquilo que nós devemos desejar ardentemente em nome de Jesus Cristo. Deseja um caráter transformado, querido. Muda a tua vida, abandona a imoralidade, abandona o pecado, abandona a fofoca, abandona a mentira, abandona o orgulho, abandona em nome de Jesus. Abandona isso. Porque nós precisamos do carisma, mas a gente tem que estar com o caráter moldado, porque senão vai dar um desastre, vai dar ruim. A junção de carisma sem caráter é um verdadeiro desastre, e nós não vamos retroceder, que Deus fale ao nosso coração profundamente em nome de Jesus.
Fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Oh Senhor, a Tua palavra, Senhor, ela foi transmitida, mas é o Teu Espírito quem nos convence. É o Teu Espírito quem move entre nós, é o Teu Espírito que nos alerta, é o Teu Espírito, Pai, que nos faz arrepender-nos. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós sejamos uma igreja diferente da igreja de Corinto. Uma igreja, sim, cheia de carisma, mas uma igreja de homens e mulheres de caráter transformado, de vida mudada, de vida, Senhor, transformada em todos os sentidos. Aquele que mentia não mente mais, que roubava não rouba mais, aquele que traía não trai mais, aquele que sonegava não sonega mais. O jeitinho brasileiro ficou para trás. Senhor, nós precisamos viver uma vida de caráter, e caráter manifesta o que somos, é isso que caráter diz, Pai. Nós não queremos ter uma reputação, porque reputação é o que pensam que somos. Nós queremos ter caráter. Caráter é aquilo que o Senhor sabe que somos. Nós queremos ser pessoas de caráter, gente mudada, gente transformada, gente que tem um caráter cristão genuíno, que é crente até debaixo d'água, como a gente diz. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito traga temor e tremor para nós, traga entendimento, conhecimento, traga sonhos ao nosso coração. Enche essa igreja do desejo de buscar os dons espirituais, de ser cheio dos dons do Espírito, mas acima de tudo, enche-nos do desejo e da paixão por sermos uma igreja viva, uma igreja transformada, uma igreja marcada por Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vamos adorar a Jesus, aleluia.